ministra. Imagina, Karine, sempre uma honra estar aqui com essa equipe maravilhosa, com você. Obrigada a vocês pelo convite. Tinha tempo que a gente não se via aqui, né? Verdade. Vamos conversar bastante então, ministra? E aí, já quero saber da conferência. Semana passada, a ministra Aniele estava lá nessa conferência que movimentou bastante, né? Brasília, e queria saber dos resultados. Sim. Sabe aquele trabalho da faculdade, aquele que você teve mais carinho pra fazer? Quando você acabava de fazer assim? Foi esse. Dava aquela respirada, acho que todo mundo que já passou por isso vai me entender. Foi uma construção coletiva gigantesca. Acho que é um orgulho enorme a gente ter conseguido tirar essa conferência do papel, né? Quando eu fui apresentar para o presidente Lula, ali alguns dias antes da conferência, ele falou, meu Deus, tem tudo isso que eu fui a primeira Conapira. Eu falei, tem, presidente, já tem esse tempão e são 7 anos sem conferência. E ter feito essa participação social concretamente valer a pena, né? Dentro de uma conferência com quase 2.000 pessoas, vários estados, várias delegações. Eu abracei um a um. Teve um dia que a gente tirou ali só para fazer as fotos e cumprimentar as pessoas de todos os estados que vieram. E essa construção, Karine, me deu ali o gostinho daquele entendimento, porque eu vim de movimento social também, né? E tá ali com eles e pegar mais de 500 propostas para a igualdade racial. Porque a conferência tem essa coisa, né? Você tem uma abertura com o presidente da República, que ficou emocionado ali no dia, inclusive, que olhou para todo mundo, abraçou, foi ovacionado, aquela coisa toda, quase 2 horas de evento, mas também tem muito trabalho. E esse muito trabalho passa por todas as delegações, os estados com suas peculiaridades, né? Porque é muito diferente de estado para estado. Passa pelas propostas, pelos GTs, pelas discussões em grupo, para a gente tirar um papel, assim, enorme, com demandas voltadas para políticas públicas para a igualdade racial. Então, toda entrega, todo resultado veio das emergências que o povo negro tem enfrentado. Então, um exemplo, né, do que sai lá. O avanço das titulações quilombolas e o direito à moradia digna, que é algo que a gente tem falado desde 2022, ainda na transição. E isso também foi uma demanda deles. E o orgulho deles falarem, olha, Aniele, a gente sabe que caminhou, mas a gente ainda tem muito a caminhar, né? Então, esse é um exemplo. Empregabilidade, né? Pensar também ali a saúde da população negra dentro desses espaços transversais. Então, foram vários pontos que saíram da própria conferência, mas que, ao mesmo tempo, já vinham sido debatidos e estudados com eles, em todas as caravanas que nós fizemos. Então, só um grande resumo aqui, para não me alongar muito. É isso, a gente vai falar bastante ainda sobre todas essas demandas, sobre todos esses pontos. Mas vamos começar a chamar nossas rádios aí para conversar, ministra? Vamos nessa. Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília, aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, porque ela já está lá com a gente. Sayonara Moreno, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministra, bom dia aos colegas que nos acompanham aqui também. Ministra, a gente sabe que daqui a uns 2 meses a gente vai estar encerrando aí os debates oficiais da COP30, né? Você acabou de falar sobre esses debates que também foram bastante importantes e focados aí na questão da juventude negra, da população negra, né, população quilombola. Perdão. De que forma que esses debates da conferência que acabou podem contribuir para os debates da COP30, principalmente no tema relacionado ao chamado racismo ambiental? Obrigada. Bom dia, Sayonara, prazer falar com você. Enormemente, né? Tudo que diz respeito ao racismo ambiental, tudo que diz respeito à COP30 tem sido feito em muita parceria. Eu acho que aqui é o momento ideal e o lugar perfeito para eu parabenizar não só toda a equipe da Secretaria Executiva da COP30, mas também agradecer demais a parceria de 2 mulheres que eu amo muito, que eu vou levar para minha vida, que é Marina e Sônia, porque juntas a gente tem conseguido pensar essa transversalidade de território, pensar, né, os círculos dos povos, que vai ser um lugar muito importante na COP30, de escuta, de construção. E eu acho que tem uma coisa que você falou na sua pergunta, que é importante a gente reforçar aqui, né? A COP30, ela começa em novembro, mas ela não termina ali, né? Então a gente tem aí mais um período à frente de construção coletiva, mas ao mesmo tempo também dessa troca, né? A COP30 ela é feita, sim, pelo governo, mas também
com a sociedade civil, em sua grande maioria, fazendo esse debate e cada vez mais fortalecendo ele também. Na nossa conferência, muito foi falado sobre isso, né? Desde aonde as pessoas vão ficar hospedadas, até o que a gente precisa e espera ter como resultado também da COP30, né? Até porque povos quilombolas e povos indígenas são, sim, agentes, né, culturais ali que, na verdade, preservam toda a nossa territorialidade e cultura ambiental do nosso país. Então, foi uma discussão conjunta, nós tivemos também o MPI representado, o MMA também representado, e eu espero que tudo que a gente fez de programa e política, né, pública voltado para o combate ao racismo ambiental se perpetue e não fique sendo apenas ali uma política de governo e sim de Estado. Agora eu vou te aproveitar aqui porque eu nunca tinha ouvido falar em racismo ambiental. Vou pedir para você explicar para quem nos ouve, quem nos assiste, que também nunca ouviu esse termo. Vamos lá, ministro, o que é o racismo ambiental? Karine, acho que a melhor maneira de explicar o racismo ambiental... Primeiro, uma fala antes de fazer essa minha explicação bem breve, para a gente não tomar muito tempo. Em 2023 e 2024, o Rio de Janeiro sofreu, né, algumas enchentes bem grandes, assim. E a gente fez uma fala sobre isso e nós fomos muito atacados enquanto governo por defender o combate ao racismo ambiental. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul e viu o que tem acontecido no nosso país e no mundo em vários outros lugares. Eu, como carioca que sou, vou tentar explicar um pouco, assim, bem didaticamente, né? Se você nasce na favela da Maré ou na Baixada, é diferente de você nascer na zona sul do Rio de Janeiro, como Copacabana e Ipanema. E às vezes, se vem uma chuva forte num dia de terça-feira como hoje à noite, na quarta-feira, esses lugares que estão ali na zona sul, que tem mais árvores, né, tem saneamento básico, mais infraestrutura, parece que não aconteceu nada. Mas se você for para os lugares mais precarizados, é notório que o racismo ambiental existe. Eu estive com o Janja na Maré, Janja, o Ministério da Cultura e algumas outras pessoas, e nós recebemos as crianças do Tijolinho, que é uma das favelas dentro do Complexo da Maré. Sim. E as crianças fizeram os mesmos pedidos que nós fazíamos quando nós morávamos na Maré, eu e minha irmã, com 12, 13, 14, 15 anos, que era, quando chovia, o esgoto transbordava, não tem saneamento básico, a nossa quadra ficava inundada, a gente não conseguia brincar. Fora as doenças. Fora as doenças. Isso é o racismo ambiental. Então, pelo olhar da criança, ele sabe que quando chove na Maré, se não tem saneamento, não tem infraestrutura, ele não consegue brincar. Mas se você vai para Copacabana, a praia continua do mesmo jeito, intacta. E as ruas também. Então, o racismo ambiental ele não é criado, né, pelo governo brasileiro, como muitas pessoas nos acusaram de fazer, de falar. Pelo contrário, vem de um debate que começa em Carolina do Norte, na década de 80. Então, na década que eu nasci, inclusive, e que já é assunto aí, né, que Marina vem falando, Sônia vem falando há muito tempo, até bem antes de mim, e que a gente tem tentado combater e explicar para as pessoas que sim, existe e é preciso que a gente tenha políticas públicas para combatê-lo. Entendidíssimo, a ministra tem citado aqui Marina e Sônia. Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. E vamos seguir então, ministra, vamos direto para Salvador, vamos lá para a Rádio Excelsior, porque ele está lá também. Oi, João Tran, ótimo dia para você. Muito bom dia, Karina, muito bom estar aqui de volta, uma honra poder falar com a ministra. E também falar de temas importantes como a CONAPIR, debates relacionados também ao povo quilombola. A gente está aqui em Salvador, terra de Mãe Bernadette, de tanta representatividade dessa população. E recentemente foi preso um dos suspeitos, um dos executores do caso da Mãe Bernadette. Queria saber como é que você percebe esse episódio e também quais ações tem relacionado ao Ministério. A CONAPIR traz para esse debate. Eu até conversei recentemente com o filho da Mãe Bernadette e ela disse que a população quilombola está cada vez com mais medo de denunciar, de falar como Mãe Bernadette falava. Então, o que o Ministério tem feito ante esse triste cenário que a gente vive de ameaças à população quilombola, como o caso de Mãe Bernadette? Oi, João, bom dia. Uma honra e um prazer falar com você. Mãe Bernadette sempre presente,
Foi muito triste o que houve com ela, e eu me lembro, João, que algumas semanas antes dela ser assassinada, ela estava conosco aqui em Brasília. Se não me falha a memória, acho que foi semanas ou meses, não tenho agora certeza. Mas ela abriu a mesa que estava eu, Janja e outras ministras e outras lideranças. Mãe Bernadette, essa nossa liderança quilombola, que infelizmente foi assassinada. E eu sempre comparo, João, até me arrepio aqui, porque... assim como Marielle, Mãe Bernadette foi assassinada com mais de 20 tiros no rosto, infelizmente. E a minha irmã com 5 tiros, né, na cabeça. E eu tenho dito essa frase, e algumas pessoas inclusive me criticaram quando eu a fiz, mas eu repito. Tem um recado quando nossas lideranças, infelizmente, são assassinadas dessa maneira, né? E tudo que tem a ver com quilombos, com lideranças quilombolas, né, que infelizmente sofrem ali ameaças em seus territórios, também tem a ver com esse ministério que defende a moradia digna, que defende o direito à liberdade de expressão, que defende o direito dessa luta coletiva que vem dos quilombos e de tantos outros espaços, né, que é um lugar que não pode ter essa violência toda. Então, quando você faz essa junção, né, de um suspeito que foi preso com o que aconteceu com a Bernadette, o que a gente tem feito, essa triangulação, né? Eu diria que, primeiro, todo mundo precisa responder pelos seus crimes, né? Ninguém tem que estar aí blindado de nada. Então é importante que a gente possa reconhecer, prender essas pessoas, assim também como foi no caso de Marielle, assim também como é no caso de Mãe Bernadette. Agora, o que a gente também precisa fazer é que esses lugares, esses territórios, eles sejam lugares seguros para todo mundo que ali reside, né? Nós avançamos muito nas titulações de quilombo, acho que em tempo recorde de todas as gestões que tivemos, né, do governo do presidente Lula, já são mais de 30 titulações, mas ao mesmo tempo a gente passa ali de 200 documentações, chegando ali num número incrível para que as pessoas saibam que seus territórios vão ser titulados em algum momento. Nós temos 2 programas, né, voltados para quilombo, que a gente construiu com os quilombolas, né? Então acho que isso é muito importante trazer aqui. Seja o Plano Nacional de Titulação, mas seja também o PNG-TAC, que é esse plano de estruturação que a gente faz com cada quilombo. Então nós estivemos, o Ministério esteve em todos os territórios quilombolas desse país, conversando, ouvindo e entendendo o que cada um precisava. Eu acho que é a partir daí, né? E toda essa construção coletiva, ela foi feita junto, e eu repito, junto com os quilombolas, para que nós pudéssemos saber aonde cada um precisava de maneira mais emergencial. Vou aproveitar, então, para a gente falar mais sobre esse assunto, ministra. Quando a gente fala de titulação de territórios quilombolas, já foram aqui 32, né? 32 títulos e decretos de propriedade. E aí eu queria saber onde estão localizados esses territórios, ou a maioria deles, e junto com essa titulação, o que vem? Que outros equipamentos de governo, além do papel, né, vem junto dessa titulação? Por que essa titulação é tão importante? O que vem com ela? Sim, é porque cada etapa de titulação, Karine, ela demanda ali 9 passos. E as pessoas não têm a dimensão de como custa, e eu não tô falando nem do financeiro mesmo, assim, tipo, como demanda, vamos dizer a palavra melhor, como demanda para que a titulação aconteça, né? São quilombos de todo o Brasil, não tem uma única região ali específica, mas a gente, quando você olha assim, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas 32... Mas se você pensar que durante aqueles 7 anos, desde o governo da presidenta Dilma, nós ficamos estagnados. O único quilombo que foi titulado foi por uma medida judicial. Então o governo teve que cumprir uma obrigatoriedade de titular um único quilombo ou de avançar com documentação, né, com os decretos, enfim. Mas todo e qualquer quilombo que a gente visitou, acho que isso que é o mais importante de dizer assim, conseguimos mais de 30. Mas como que foi? Foi feito em conjunto com eles. Porque você chega em espaços, por exemplo, né, o João falou aqui de Mãe Bernadette. Os filhos, os netos, às vezes as pessoas vão embora e o quilombo não foi titulado. Então, essa demanda de estar junto, né? Nós criamos uma plataforma que você consegue ver em que passo que está o seu quilombo. Porque essa era uma demanda do povo quilombola muito marcante, assim, pra gente. Do tipo, olha, onde que está o meu quilombo? Então, falta o quê? Está em que etapa? Está na 3ª, na 4ª, na 5ª, até chegar. E é um trabalho conjunto, acho que vale aqui também agradecer o MDA, o Ministério do Paulo Teixeira, né? Que tem trabalhado muito conosco. O INCRA,
que é fundamental em parcerias com universidades também, e a Fundação Palmares, que está ali, né, dentro do Ministério da Cultura com Margarete Menezes, mas que nos ajuda em cada passo dado, em cada quilombo titulado, em cada documento emitido. Sim, foram muitas as entregas, mas que estão sempre conosco, nos ajudando nessa construção coletiva. Maravilha! Vamos embora para o seu estado, então. Vamos ao Rio de Janeiro. Vamos lá com a Rádio Lully, porque o Maurício da Fontoura também está com a gente. Oi, Maurício, bom dia. Bom dia a todos da bancada, bom dia, Aniele. O que a gente mais quer frisar agora é a conscientização dos jovens. Jovens que eu falo vai de criança, adolescente e aqueles que estão já entrando na fase adulta, sobre a igualdade, né? Porque eu não vejo muito aqui, principalmente nas escolas do município do Rio, uma política de ênfase, de divulgar a igualdade racial, de divulgar o quanto é importante todos serem respeitados e que todos somos iguais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que deve estar sendo desenvolvido no seu ministério. Bom dia, Maurício. Prazer falar com você, uma honra. Você pegou aí em vários temas, né? Professor é aquilo. Você fala uma coisa, a gente já tem aqui na cabeça um monte de coisa que a gente gostaria de responder. Mas vamos lá. Desde o início do governo, a gente criou políticas e ações para fortalecer a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que é exatamente o que você falou. É em parceria com o ministro Camilo, mas com tantos outros também, inclusive com a ministra Margarete Menezes. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque já existe uma lei, inclusive assinada pelo presidente Lula, que nos traz a importância desse fortalecimento, desse letramento na educação básica do nosso país. Em 2023, a Casa Sueli Carneiro, que era liderada ali por Bianca Santana, né? Sueli Carneiro, essa grande filósofa que é a nossa liderança máxima de mulheres negras no nosso país e no mundo como um todo, elas fizeram um estudo onde foi demonstrado, tem esse estudo online para você também acessar, que apenas 11% das nossas escolas aplicavam essas duas leis. Então, a gente começou a correr muito ali para que essas leis fossem replicadas, né? No Rio de Janeiro, existe uma secretaria que dentro dela é voltado para o fortalecimento dessas duas leis. Se não me engano, ela é liderada pela Joana. Um grande beijo para a Ju também, que já esteve aqui com a gente no Ministério, nos ajudando com isso. Mas, de fato, você pega num ponto que é muito sensível e que eu, quando era professora, comecei a dar aula com meus 17 anos, eu me lembro, Maurício, que muitas vezes, eu era professora de inglês também, né? E aí, muitas vezes, os livros que a gente usava não tinham, por exemplo, fotos de crianças negras, Karine. Sim. Então, eu imprimia essas fotos, eu mesma, em casa, ou em qualquer lugar, e levava para os meus alunos para que eles pudessem se ver representados como médicos, como engenheiros, como jogadores de futebol, como várias coisas, porque não havia aquilo nos nossos livros. E eu digo isso porque isso foi uma demanda do nosso ministério. Então, por isso, editais que fortalecem professores de licenciatura para que eles tivessem, né, experiências culturais fora do Brasil e voltassem para replicar. E a gente tem tido um resultado muito incrível. Então, a gente sai de 11% para quase ali 30% de escolas, inclusive desses professores que participaram dos nossos editais e intercâmbios, para fortalecer essa lei. Essa fase, né, jovial, vamos dizer assim, é uma fase que a gente precisa muito, né, dessa troca de um letramento, dessa troca de explicação. Eu era professora de Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, mas a maior parte da minha vida foi no ensino médio. E era importante trazer para os alunos que eu, Aniele, saindo da favela da Maré, consegui me formar, consegui ter bolsa de estudo, consegui fazer um intercâmbio. E muitas vezes aqueles jovens olhavam para mim assim, meu Deus, se ela fez, é possível também que a gente consiga fazer? Então é um pouco disso, Maurício. Assim, para resumir, eu acho que ações do Ministério, sempre em conjunto com a transversalidade na educação, que é primordial, eu sempre vou defender cotas raciais, vou defender cada vez mais o fortalecimento, o aprimoramento de um letramento racial com qualidade para os nossos jovens e crianças, mas também para todo mundo, né? E a gente tem comprovado isso aqui no Ministério com vários programas de letramento, não só para jovens, mas também para adultos. Falando em letramento, antes até de começar o programa, eu conversava aqui com a ministra Aniele justamente sobre isso. O Ministério lançou um curso de letramento
racial que bateu recorde, não é isso? Bateu recorde. De inscrições. Bateu recorde. E o mais legal, Karine, é a gente andar na rua e as pessoas falarem: ministra, eu me inscrevi para fazer o curso de letramento, todo mundo tem que fazer. É isso que é, assim, satisfatório de você entender o tamanho da missão que é estar nesse lugar, né? E é muito bom lembrar que a minha mãe tem uma frase ótima que diz, né? O nosso conhecimento ninguém tira. E ela sempre fez a gente levar muito a sério essa frase, assim, não importa o que você está estudando, né? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você consegue também se relacionar com as pessoas, conviver no seu ambiente de trabalho. E esse curso, que é feito em parceria com a ENAP é uma grande parceira nossa desde o início do governo, né? Então, mandar aqui um beijo para todo mundo, inclusive ali da ministra Esther Dweck também, que nos ajudou com essa parceria desde o início. Esses cursos, eles são feitos para que a gente possa cada vez mais trocar, mas dar o exemplo dentro do governo federal. Assim como o decreto de 30%, assim também os cursos de letramentos raciais. Por quê? Porque se eu falo que eu sou defensora das cotas, mas ao mesmo tempo eu não faço como um bom exemplo concreto de ter pessoas negras nos espaços de trabalho, de poder de decisão do meu ministério, né? Acho que não é justo, não é correto. Então é bom você falar e poder também exemplificar. E por isso esse curso ele tem um carinho e um lugar tão especial pra gente, assim, de vários ministérios poderem chegar e falar: olha, nós estamos fazendo. E aqui a gente, inclusive, acho que umas 2 semanas atrás, uma professora da UNB me parou e falou assim: Aniele, a gente está fazendo, inclusive, um clube da leitura através do curso de letramento racial. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque conhecimento é ganho, né? E o que se aprende nesse curso? Me diga. Olha, o letramento racial, na verdade, é para que a gente evite, eu vou resumir muito assim, mas que a gente evite cometer atos racistas, eu diria, né? Para você aprender sobre a nossa história, para você aprender o que falar, sobre como falar, como tratar, né? Não é só vocabulário. Não é só vocabulário. Porque as pessoas, acho que as pessoas ligam muito ao vocabulário. Não é verdade, só isso. Você tem razão. Não é só o vocabulário do que pode e do que não pode usar, mas aprender a história, aprender e saber por que o povo negro é aquele povo que mais sofre, mas também é o que está mais subrepresentado em espaços de poder de decisão. Quais são os autores que falam sobre isso? Quais são os intelectuais que nós temos que também falam sobre isso? Então é um letramento assim no geral. Desde você aprender a usar, mas também você aprender a como estar ao lado de uma pessoa negra, né? Quem nunca, se a gente abre o microfone aqui para os ouvintes, quem pessoa negra já passou por várias situações racistas que às vezes você não sabe como reagir, então o letramento ele também passa por isso. Então é isso, então a gente vai colocar aí na sua tela o site da ENAP, enap.gov.br, e aí você pode se inscrever nesse curso. As inscrições são gratuitas e aí já temos mais de 17 mil pessoas aí inscritas para fazer esse curso, para ter essa oportunidade então de aprender. Vamos seguir, ministra, vamos para Fortaleza, não é isso, Malu? Opa, então vamos embora, vamos lá para Fortaleza, vamos lá para o Portal Povo. Gabriele Félix, um ótimo dia para você, bem-vinda. Obrigada, Karina, bom dia, ministra. Ministra, durante o CONAPI foi anunciado que o Ceará vai receber uma Casa da Igualdade Racial, né? Esse equipamento ele vai funcionar nos moldes, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira? Eu queria entender o que a população pode esperar desse espaço e como ele se integra à Rede Nacional de Promoção à Igualdade Racial. Oi, Gabi, bom dia, tudo bem? Um prazer falar com você. Sim, vai receber e eu vou te explicar um pouquinho, né, para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui sobre o que é a Casa da Igualdade Racial. Quando nós sentamos com todos os nossos gestores de órgão PIR, nós ouvimos muito deles que eles gostariam de ter um equipamento. Você trouxe aí a Casa da Mulher Brasileira, a gente estava aqui debatendo um pouquinho antes do programa essa comparação. E eu fiz a comparação com os Céus da Cultura e Karine aqui, maravilhosa, falou assim, eu acho que é mais parecido com a Casa da Mulher Brasileira. Enfim, acho que as duas estão corretas, mas a nossa ideia, Gabi, era ter um espaço onde as pessoas que sofressem qualquer tipo de violência racial, a gente pudesse acolhê-las. E não somente acolher como, sinto muito, né? Mas acolher como? Tendo um apoio judicial, tendo um apoio psicossocial, tendo ali uma escuta, tendo também um espaço, por exemplo, se essa mulher chega lá ou esse homem chega lá com uma criança, tendo um espaço para que as crianças também possam ser acolhidas quando chegarem. E essa construção coletiva da Casa da Igualdade Racial, ela vem junto com os gestores do SINAPI, né? O que é o SINAPI? Esse Sistema Nacional da Promoção da Política de Igualdade Racial, que são gestores que estão lá nos seus municípios e nos seus estados,
E que tem ali recebido, por exemplo, a infraestrutura do nosso ministério para que eles deem conta desses trabalhos, né? Então, vários órgãos PIR estavam aqui presentes, né, com suas delegações na conferência, na CONAPIR. Então, a gente pôde debater e pensar, olha, como é que vocês acham que nós podemos estruturar essas casas? E foi tudo feito em conjunto com eles. Então, na verdade, é isso. É um lugar que a gente vai ter esse atendimento coletivo, né, para vítimas que sofrerem racismo. E sim, Fortaleza é um lugar, Rio de Janeiro também é outro lugar, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a princípio, são esses 4. E aí, até 2026, a gente está com essas casas lançadas, se Deus quiser. É isso. Malu, vamos agora para São Luís do Maranhão, né? Vamos embora para São Luís do Maranhão, portal O Imparcial. Olá, Welton Ferreira. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, um relatório divulgado no ano passado apontou que o Maranhão, apenas 77% dos casos de violência policial com mortes é possível registrar o dado racial. Isso dificulta a análise racial porque não se tem a cor da pele dessas vítimas. Como você avalia essa questão da falta de informações e como o Ministério pode pressionar para ter uma melhor coleta dessas informações? Bom dia, Welton, um prazer falar com você. É complicadíssimo quando você não tem os dados para que você possa trabalhar a partir dali, né? No início do governo, muita gente falava assim, mas para que vai fazer um censo quilombola? Para que vai ter um censo indígena? E foi incrível a gente poder fazer esse censo, porque a partir dali nós descobrimos não só a quantidade, mas a territorialidade também, e cada lugar e o que a gente precisava fazer, né? Trabalhar sem dados é impossível, né? Então, se a gente tem ali, fazendo um trabalho de mestrado ou de doutorado, como eu estou fazendo agora, nesses últimos 3 anos, sem dados você não consegue colher. Mas a gente tem visto também algo impressionante, que o próprio presidente estava falando comigo na semana passada, que é assim, quando ele falou assim, Aniele, acho que o maior legado e o maior avanço que a gente tem tido é as pessoas negras se reconhecerem, se autoafirmarem enquanto pessoas negras. E é muito linda essa frase dele, assim, eu vi o presidente, né, que, enfim, há 20, 25 anos estava ali apoiando e cada vez mais fortalecendo essas políticas de ações afirmativas, falar sobre isso hoje com quase 80 anos e ver que ele está acompanhando esse avanço, para mim foi primordial. E eu concordo com você, não tem como a gente ter um avanço ou saber onde agir e por onde agir e como, né, e o que fazer sem a gente ter esses dados. Esse dado que você traz, né, infelizmente, de um número crescente de violência, mesmo as pessoas se reafirmando, ou se afirmando mesmo enquanto pessoas negras, é importante para que a gente saiba, olha, aqui existe por onde podemos ir. Então, não à toa o Juventude Negra Viva ele é assinado, né? Não à toa também a gente pensa essa transversalidade ali, não só do racismo ambiental que existe também, mas também de pensar como que a gente incide sobre esses jovens para que, de fato, essa violência existe. Então, como que a gente consegue combater, né? Eu sempre digo que essa geração é uma geração que vai aí transformar o nosso país pelos próximos anos e tá trabalhando em conjunto com eles e com elas é primordial. Ministra, a gente vai encerrar essa primeira rodada lá com Belém do Pará, lá com a Rádio Marajoara, que participa pela primeira vez aqui com a gente. Oi, Marina Província, bem-vinda, um ótimo dia para você. Bom dia a todos que estão participando. Eu vou ser bem direta na minha pergunta, eu gostaria de saber quais são os principais passos para transformar as propostas da CONAPIR em políticas públicas efetivas e quais os principais obstáculos esperados nesse processo. Eu vou começar então de trás para frente. Bom dia, prazer falar com você, Marina. Eu sempre vou dizer que os principais obstáculos é assim, né? Quando a gente está falando de um governo federal que desce recurso para o município e para o estado, independente do seu partido, né, ou da sua ideologia, a gente está falando aqui de cuidar do povo.
Então, muita coisa aconteceu nesses últimos 3 anos à frente do Ministério da Igualdade Racial, onde nós fazíamos como o nosso dever, né, de ser feito, de enviar recursos e tudo mais, e muitas vezes os estados e municípios, por terem posicionamentos diferentes do nosso, ou demorava muito, ou atrasava, ou não queria fazer acontecer. Acho que esse é um grande obstáculo, né? Então, para que a política ela chegue na ponta, a gente precisa dos governadores, dos prefeitos, das prefeitas e governadoras também, para que isso aconteça. Então, acho que esse é um grande desafio. A gente vive uma fase no nosso país, Karine, onde a gente precisa cada vez mais lembrar que não é sobre onde eu voto, o que eu voto, mas sim sobre cuidar do povo. E isso eu tenho aprendido muito com o presidente Lula, eu tenho muito orgulho, acho que aqui é um lugar perfeito para falar sobre isso, né? A gente dialogou com todo mundo, independente de partido ou não, todo mundo que estava ali defendendo um governo humanizado, todo mundo que estava ali defendendo aquelas pessoas que mais precisam, como o nosso presidente bem fala, nós dialogamos, sentamos, enviamos recursos e fizemos políticas públicas para que chegasse nesse ponto. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente tem aí um ano que vai ser desafiador dessa disputa de mente, corações e narrativa, onde as pessoas de fato precisam entender que esses lugares, esses cargos, esses postos que ocupam são para cuidar do povo e não por interesses próprios. Agora, o lado positivo disso é que a sociedade civil, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, né, todos ali construíram conosco essa conferência com mais de 500 propostas, como eu disse no início do programa, mas que agora, ao final da conferência, essa sistematização com tudo isso precisa, sim, ser pontuada como o que já está em andamento. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Uma das propostas, dessas 500 propostas, foi justamente o fortalecimento dessa lei que estamos aqui agora, né? Dentro da educação, o fortalecimento da 10.639 e 11.645, que já está em curso, né? E aí é onde esse desafio precisa existir, porque não pode ser apenas uma política de governo. Então, né, passou daqui a 2, 4, 6 anos, enfim, é outro, não vamos fazer? Não, temos que fazer sim. Tem que ser uma política de Estado. Então, essa é a maneira da vontade política. Você pode chegar em qualquer cargo que você queira, mas se você não tiver a vontade de fazer, a vontade política de fazer com que isso caminhe e dê certo, não vai sair do papel. Então, acho que é daí tanto a parte positiva quanto a parte mais desafiadora. Vou aproveitar que vou sublinhar um ponto aqui, trazido então pela ministra Aniele. É muito importante, a gente sempre fala isso aqui com os ministros, que às vezes não depende só do governo federal que as políticas sejam implementadas, né? É preciso aí uma parceria entre as prefeituras, entre os estados. E aí eu vejo aqui o plano Juventude Negra Viva, que o nome é bem autoexplicativo, e aí eu vou até pedir para a ministra já explicar para a gente o que é esse plano. Estou vendo aqui que 24 unidades da federação aderiram, né? Mas sim, temos 27, né? Por que não temos essa totalidade? É justamente por isso, ministra? Justamente por isso. Ainda tem aí um pequeno desafio, mas a gente não desiste nunca. Como boa brasileira que sou, não desisto. Porque o Juventude Negra Viva, cara, é um plano assim que eu encho a boca e o peito, o coração pra falar, porque como uma mulher que foi criada na favela da Maré e viveu e viu muita coisa, os nossos jovens, né, quando foram escutados, quando a gente fez as caravanas pelo Brasil inteiro, assim, o olho brilhava de querer fazer com que esse plano saísse do papel, né? E a adesão ao Juventude Negra Viva, essa política, que vai ser implementada ali até 2027, né? Ele não é uma coisa para agora, mas ele é uma coisa contínua para as pessoas entenderem de uma vez por todas que, sim, os jovens do nosso país precisam estar vivos e vivas para construírem um futuro melhor, para pensarem em um projeto político de país que tem a nossa cara, a minha, a sua, de todo mundo que nos ouve aqui. Porque ele não fala só sobre é só sobre o combate à violência, Aniele? Não é só sobre isso. É sobre o racismo no esporte, como a gente recebe várias denúncias aqui de pais e professores e técnicos que infelizmente são racistas com crianças de 8, 9, 10, 11 anos. Então é sobre isso, sobre esse letrar, é sobre uma criança que tem o direito sim de ir para a escola com escapulário, mas também tem o direito de ir para a escola como um jovem, sim, e usar a sua guia. Então, é esse preconceito, esse racismo, essas violências que nos assolam que a gente tenta combater no Juventude Negra Viva. E para isso, os jovens têm que estar estudando. Então, não à toa o pé de meia abarca quase 60% dos jovens negros, né? Os jovens precisam estar trabalhando. Então, não à toa o Pacto pela Igualdade Racial, que é junto com o Banco do Brasil, tem sim empresas público-privadas
Não à toa, quando você fala de cultura, né? Cultura mantém viva a nossa memória. A gente está vendo aí o que o cinema brasileiro tem feito, o que Margareth Menezes tem feito ali à frente do Ministério da Cultura e tantas outras coisas. Então, também tem a ver com o Ministério dos Direitos Humanos, com Macaé Evaristo presente, para falar sobre esse direito de ir e vir, mas com segurança. E aí eu encerro, Karina, dizendo que quando a gente abre os jornais e vê o número crescente de feminicídios, ou vê o número crescente de mulheres jovens, meninas jovens que são violentadas, e muitas vezes, né, as pessoas acham isso normal, e hoje, né, a ministra Cida Gonçalves inicia, a ministra Marcia Lopes está aí também falando e fazendo muito sobre políticas para mulheres, isso também está ali escrito dentro do nosso plano de Juventude Negra Viva, porque a transversalidade, ela prevaleceu de uma maneira nesse plano, que são quase 19 ministérios, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, que abarca desde a educação até, sim, a prevenção de dignidade menstrual, por exemplo, que chega e também atinge quase 50% de meninas negras que têm vergonha de ir para a escola por não terem condições de usar um absorvente. Então, isso também faz parte desse plano, porque se uma jovem não vai à escola porque usa, infelizmente, ali não tem condições de comprar absorvente e coloca jornal, como nós tivemos relato, coloca papelão, como nós tivemos relato, então é sobre isso. Por isso que eu digo que a gente pode estar em qualquer lugar, Karine, mas sem a vontade política de fazer, e isso eu nunca vou deixar de repetir por todos os anos da minha vida, que é essa experiência de crescer, né, defendendo ali o presidente, mas também ter trabalhado ao lado dele, que é um ser humano ímpar, que chora, que entende o que era passar fome. E quando ele viu o Juventude Negra Viva, não tem um dia que a gente não se encontra que ele fale, e o Juventude Negra Viva? Eu recebi os dados, tá tudo caminhando bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, esse orgulho mesmo de estar aqui presente é o que eu digo. Eu vou entrar e sair desse ministério da mesma maneira, né? De cabeça erguida, pensando e trazendo as minhas experiências de vida para dentro desse lugar. E assim eu espero que todas as pessoas que passem por aqui e por todas as pessoas que cheguem a cargos importantes como esse entendam que não é sobre si mesma, é sobre uma missão coletiva, e o Juventude Negra Viva traz isso. Se você chegou agora, o Bom Dia Ministra hoje está conversando com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, vamos embora para a nossa segunda rodada de perguntas e a gente já vai voltar para a Rádio Nacional Sayonara Moreno. Com o microfone fechado. Aí, agora sim, saiu. Ministra, o colega falou agora há pouco sobre essa questão da letalidade policial, da violência policial, né? Eu, apesar de estar em Brasília, sou baiana. E vejo que a Bahia é um estado que está figura aí tristemente entre os estados com o maior índice de letalidade policial em todo o país. A gente lembra que a capital da Bahia é nada mais, nada menos do que a cidade com a maior população negra fora do continente africano. Infelizmente, a gente tem que trazer esses assuntos aqui de violência, de ainda buscar tentar manter a juventude negra viva, né, como diz o plano, e a gente poderia estar, inclusive, debatendo outras questões, riquezas culturais, belezas, tudo que vem aí da população negra brasileira. Mas, ainda falando dessa questão de ações, de políticas públicas para essa questão da letalidade policial, existe algum plano, inclusive de letramento racial, para essas forças de segurança, principalmente nesses estados onde a violência policial persiste tanto e principalmente contra a população negra? Obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Sim, existe um plano. A gente, desde o início do governo, né, do mandato do Ministério, a gente tem tentado colocar esse plano em ação. E a sua fala aí, que você traz na sua própria pergunta, né, sobre a Bahia, a gente recebeu a delegação da Bahia aqui na CONAPI, e esse foi, inclusive, um dos maiores temas, né, que foram ali citados e falados por ele. Não somente esse da letalidade, mas também, infelizmente, do racismo e da intolerância religiosa, né? Porque muitas vezes ali alguns números demonstram que essas violências também perpassam por esse direito de você cultuar a sua fé. Então, sim, dentro do próprio plano do Juventude Negra Viva, a gente tem esse plano de letrar não só, né, essas forças, mas também, ao mesmo tempo, a gente, no próprio aeroporto, como muitas vezes também, nós tivemos ali situações inusitadas, né, voltadas, infelizmente, para pessoas negras. Ministra, vamos voltar para Salvador, vamos lá para a Rádio Excelsior, João Tran. Ministra, você comentou de tantas ações, né, que o Ministério faz, que chega tanto na população, e acredito que há sim um clamor para saber se a ministra pretende, em 2026, estar em algum cargo eletivo, tentar também algum posto nas próximas eleições. Vamos ver seu nome na urna?
Oi, João, obrigada pela pergunta. Eu estou ministra, né? E eu digo, presidente, que como boa atleta que eu sou desde meus 8 anos de idade, eu sou uma soldada na missão de ter um país melhor. Então, o futuro a gente vai ver em breve. O futuro a Deus pertence, como disse Karina aqui do meu lado. Mas estou pronta para qualquer que seja o desafio, que quer que venha pela frente, mas sempre honrando aquilo que eu acredito, que eu defendo. E sim, também sempre honrando aquilo que eu mais tenho de valor dentro de mim, que é a minha família e aquilo tudo que passei e que trago para cá como missão. Mas veremos. Ministra, vamos voltar lá para o seu estado, vamos lá para a Rádio Lully. Maurício da Fontoura. Então, a minha pergunta é sobre o trabalho em conjunto com o Ministério da Cultura. São 2 ministérios riquíssimos, né? E que devem se unir nessa coalizão de divulgar, de ampliar o conhecimento. Eu quero saber como tem sido esse trabalho seu com a Margarete, até porque o Ministério da Cultura é um ministério riquíssimo, nunca recebeu tanto recurso. Eu acho que essa parceria, consequentemente, deve ter uma ampliação cada vez maior. Sim, obrigada, Maurício. Primeiro, Margarete, coitada, quando ela me encontra, ela fala assim, meu Deus do céu, será que eu aguento essa menina? Porque o que eu agarro Margarete, tiro foto, porque eu fico lembrando de toda vez que eu não só ouvia, mas também participava de situações com ela e ficava, meu Deus, que incrível, uma cantora negra e tal. Mas assim, que bom que eu acho que ela gosta de mim também, então esses abraços são recíprocos. Mas é muito bom trabalhar com quem entende também a importância de estar em espaços como esse, né? Então, já que você está falando do Rio, né? O próprio Cais do Valongo, né? Reconhecer aí as nossas personalidades negras que fizemos junto com ela, com o presidente Lula e tantas outras coisas que foram feitas, mas assim, os próprios agentes da cultura, né? Que foi o momento que eu estava inclusive com o secretário executivo de Margarete e também acho que Jean já estava nessa agenda, se não me falha a memória, das entregas desses diplomas para esses agentes culturais que estão ali nos territórios fazendo chegar a cultura, mas ao mesmo tempo também fazendo chegar a importância da igualdade racial. Então, eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado dela. Foram muitas ações conjuntas, desde o feriado nacional do 20 de novembro, até a gente pensar, né, por exemplo, esse reforço cultural do cinema brasileiro. Há poucas semanas atrás, nós estávamos no Palácio com o presidente, né, na exibição do filme A Melhor Mãe do Mundo, que é protagonizada por uma mulher negra, mas que traz ali, Karine, temas essenciais, como as catadoras, como racismo ambiental, como reciclagem. E assim, o presidente se emocionou. Nós trouxemos as catadoras, né, também para estar ali assistindo conosco. Um beijo para a Shirley, que é a protagonista desse filme, junto com o seu Jorge e tantas outras pessoas importantes ali. Então, isso é um exemplo de um trabalho em conjunto, né? Porque quando a gente fala sobre trabalhar a transversalidade, de fato, concretamente chegando na ponta, eu acho que tanto o Ministério da Cultura como vários outros também são ótimos exemplos para isso. Ô, ministro, eu quero fazer um parêntese aqui, porque toda vez que a ministra Aniele vem aqui, ela dá aquele exemplo da escola, quando ela era professora, de levar as fotos, e é um exemplo que é importante reforçar mesmo, porque as crianças, de fato, elas se veem ali, e hoje uma coisa interessante é que a inteligência artificial está sendo muito usada para isso, sim, né? A gente vê aí, eu recebo sempre esses conteúdos de professores que têm usado a inteligência artificial para mostrar como é que aquela criança será como adulto vestido, sim, né, caracterizado naquela profissão. Então a gente vê lá médicos, sim, veterinários, jogadores de futebol, policiais, sim, né? E a gente vê a emoção, né? Então, assim, daquela criança, né, de se ver no futuro, né, e se olhar, nossa, olha, né, eu tô me vendo ali na fase adulta. E aí, já que eu estou falando de internet, queria que a senhora falasse um pouco com a gente. Esse é um lado bom da internet, né, da inteligência, sim, artificial, mas eu queria tocar num assunto que é transversal. A ministra Macaé esteve aqui com a gente, falou bastante disso, que é a história do ECA Digital. Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Antes nós tínhamos aí a lei aplicada só no ambiente, fora do ambiente virtual. O ambiente virtual não tinha, né, ali uma legislação ali, uhum, né, específica. E aí, a partir da denúncia do influenciador Felca, a gente teve então aí uma mudança, uma comoção nacional, falando sobre adultização de crianças e adolescentes, né? Crianças que são colocadas em conteúdos que não são compatíveis com a idade. Queria saber como é que a senhora vê isso entre as crianças negras. Sim.
Olha, você falou vários pontos importantes aí, Ká, e toda vez que eu vejo um vídeo como esse que você falou, primeiro eu vou começar por aí, assim, esse imaginário de você poder se ver em espaços, porque, infelizmente, né, tem muita realidade no nosso país ainda que as pessoas nunca vão se enxergar em espaços, né, de... eu tô tão feliz porque eu vou ser um engenheiro, porque eu via isso na minha sala de aula. E a importância dos professores, né, de poderem fazer com que essas crianças se imaginem nesses espaços é muito lindo. Era o que eu fazia um pouco com essas fotos, né? A internet, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha em alguns momentos. É cruel, né? E eu digo isso até por mim mesma também, assim. Muitos dos ataques, das violências políticas digitais que eu sofri, e que sofro até hoje. Final de semana veio uma enxurrada também de mensagens que não cabe aqui falar, que são diárias, assim, enfim, ou semanais, eu diria até, fazem a gente repensar muito que esse lugar não pode ser terra sem lei. Né? Precisa sim estar regularizada, precisa sim ter um acompanhamento, né? Aquela época onde estava uma moda nas redes sociais, no Instagram da vida e tal, de fazer aquela inteligência artificial como gibi, né? E aí as pessoas iam lá, se descreviam e aí criava aquela imagem. E assim, toda vez que era com pessoas negras tinha alguma coisa racista. Fosse o cabelo, fosse uma arma, fosse alguma violência, então sempre tinha, né? Eu lembro que a deputada Renata Souza também denunciou, o algoritmo fez e tudo. E eu falo muito isso com o meu companheiro, que é programador, porque por trás desse algoritmo tem alguém que faz isso. Sem dúvida. Então, quanto mais diverso for esses espaços, né? Quanto mais pessoas negras tivermos, é por isso que eu sempre defendo e sempre vou defender, né? Cada vez mais pessoas negras em todo e qualquer espaço de decisão, em todo e qualquer espaço de trabalho, porque a gente tem estado cada vez mais preparado para ficar, chegar e permanecer, e é a importância da diversidade. Então, quando você traz esse tipo de fala, né, como é que atinge essas crianças? Atinge de maneira gritante, porque, infelizmente, muitos são aqueles vídeos racistas, ou muitos são aqueles algoritmos que não colocam ali, que não comportam, né, eu diria até melhor, pessoas negras em situações felizes, eu vou dizer, não vou nem entrar em ordinária, mas em situações felizes, como a gente merece ver. Sem dúvida, ministra. Vamos voltar à Fortaleza. Vamos lá para o Portal Povo. Gabriele Félix. Ministra, eu queria trazer agora, entender um pouco sobre, assim, a gente sabe que a mulher negra, ela vem sendo o foco central das políticas do Ministério, né? Mas eu queria entender como que o MIA tem buscado incluir mulheres de outras etnias, né? Como indígenas, quilombolas, ciganos e os povos guerreiros, dentro dessa agenda, né? A gente pode citar aí alguma prioridade que saiu depois do CONAPI, por exemplo? Eu nem dividiria, Gabi. Eu acho que todas estão dentro da mesma prioridade, né? Da mesma priorização, eu diria, assim. Porque eu me lembro que quando nós chegamos, a gente teve que fazer ali um leque de escolhas das emergências, né? E as mulheres negras como um todo, mulheres quilombolas principalmente também, elas estavam ali no topo de violências subrepresentadas. Então, toda e qualquer ação que a gente faz, né, é voltada para o povo negro como um todo, né? Óbvio que tem dados e números que demonstram ali cada vez mais a importância de olharmos para as mulheres, sim, né? Não à toa a gente falou aqui durante o programa sobre os números altíssimos de feminicídios e violência que a gente tem visto no nosso país, cada vez maior. Mas eu diria que toda vez que a gente precisa falar ou debater sobre isso, seja dentro da saúde da população negra, seja dentro dos territórios, seja dentro da educação, a gente engloba a todos da mesma maneira, porque não é para priorizar um ou outro, e é sim para fazer com que esse país tenha consciência cada vez mais e cada vez maior de que todas essas pessoas que estão ali, nas 57% da população, precisam ser cuidadas. Ministra, a gente vai fechar essa segunda rodada com o portal O Imparcial. Vamos lá, Welton Ferreira. Olá, de novo. Ministra, o Maranhão concentra 24% das comunidades quilombolas de todo o país. E volta e meia nos noticiários a gente vê muitos casos de violência entre donos de terra e comunidades quilombolas. Na questão da titulação de terras, há alguma ação prevista para combinar a titulação das comunidades quilombolas com a proteção a essas comunidades contra essa violência? Sim, com certeza tem que ter, né? Acho que desde o diálogo
que é o básico que deveria ter e não a violência, até como a gente leva a infraestrutura necessária, né, e solicitada por cada território. Por isso que eu falei aqui, Welton, e repito, né, a sua pergunta foi maravilhosa, porque essa junção governo federal, governo estadual e governo municipal, ela é imprescindível. Então, quando ela acontece, de fato, a gente tem ali um resultado eficaz, né? Não somente porque, do nosso lado, a gente precisa, né, ter ali com o INCRA, com o MDA, com tantos outros, mas também porque isso requer verba, né? Isso requer também entender o que tem nesse território. Acho que um exemplo maravilhoso sobre isso é o Quilombo de Alcântara, né? Que quando a gente consegue resolver esse conflito, que o presidente vai lá para a titulação e a gente consegue dar passos importantes ali sobre isso, é a demonstração desse diálogo quando a gente estava com o governador naquele palco também, com o prefeito, falando sobre a importância de resolver não só o conflito, mas de levar ali vida digna para aquelas pessoas que ali residem. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ter, né, não só a parte de segurança, mas a parte de educação, a parte de saúde, que um dos pedidos eu nunca vou esquecer também, uma das maiores solicitações também no Quilombo de Alcântara era isso, e à época ainda era a ministra Anísia, né, hoje em dia o ministro Padilha, que nos atende, que leva também, né, a UTI móvel para lá. Enfim, esse diálogo, eu sempre digo que o povo só tem a ganhar quando essa triangulação existe, é consistente e é eficiente. Ministra, quando a gente fala em preconceito, né, em racismo, em igualdade, né, a gente tem uma questão aí que é com a comunidade LGBTIAQN. LGBTQIAPN+. APN+. Então, é uma comunidade que já sofre, né, muito preconceito, né? Sim. E imagino que a comunidade negra, dentro dessa comunidade, também sofra mais ainda, né? Então, eu queria que a senhora nos dissesse que resultados a conferência trouxe para essas pessoas. Primeiro, acho que é importante dizer, Cá, que nós fizemos as plenárias temáticas antes mesmo da Conferência Nacional. E um dos temas, né, que saiu foi exatamente a LGBTQIAPN+. Nós tivemos aqui em Brasília, né, com uma delegação que veio, que nós conversamos e tal. E também depois elas voltaram, né, para a Conferência Nacional. A importância disso é que, assim, infelizmente, o Brasil está no topo 5, acho que se eu não me engano agora é o terceiro país que mais mata a comunidade LGBTs. Infelizmente, ainda assim. Então, o fato da gente, né, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, né, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, combinarem, trabalharem juntos para isso, eu me lembro que nós recebemos o dossiê, né, da ANTRA, junto, eu e Macaé, nós recebemos, né, que tem ali as reivindicações, né, as políticas que podem ser aplicadas. No início do nosso governo, nós fizemos um banco de dados de currículos, né, para pessoas negras, e essa comunidade nos pediu para fazermos juntos com o Ministério dos Direitos Humanos também, né, um banco de dados de currículos para pessoas trans, e assim nós fizemos. Então, é isso que eu falo, assim, acho que talvez a gente fique até um pouco repetitiva, mas a importância desse lugar para todo mundo que está nos ouvindo, desse trabalho conjunto. Né? Esse trabalho de proteção também em conjunto, esse trabalho de aprimorar, fortalecer, proteger, que eu acho que é preciso repetir cada vez mais também. E na conferência, né, dentre as várias recomendações e reivindicações que saíram, uma maior delas era, sim, a proteção para essa comunidade. Sem dúvida. E aí, já me dá gancho também para saber como é que as políticas de cota têm efetivamente ajudado, né? É um tema muito polêmico, infelizmente, ainda entre as pessoas, né? A questão das cotas, a gente teve o concurso nacional aí, né, de vagas para o governo federal, que teve cotas diversas, né, inclusive para trans, né, para pessoas trans. Eu queria saber de que maneira, ministra, o cenário mudou a partir dessa política. Nossa, muito.
Muito. Se a gente olhar 20, 25 anos atrás, o número ele era menos de 5% ali, beirava 3,7, 3,8. E em alguns espaços agora, o presidente inclusive fala isso na abertura da conferência, né? Ele cita a USP para dar de exemplo, mas em alguns espaços agora a gente tem mais de 50%, 48%, 43%. Então, eu sou cotista desde a faculdade, no mestrado também fui cotista, no doutorado agora terminando o doutorado também, entrei por cotas. Nós renovamos e fortalecemos a lei de cotas no serviço público, mas também no ensino superior, na nossa gestão, né, em conjunto com vários outros ministérios, em conjunto com o Movimento Negro, em conjunto com os parlamentares que nos ajudaram também. Então, eu sempre digo, Karine, que a lei de cotas ela é o maior exemplo e o presidente diz que é uma das maiores políticas reparatórias do nosso país. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque se a gente quer que o país olhe para a gente e reconheça o que está sendo feito, os exemplos começam daqui. Agora, há poucos dias atrás, eu e a ministra Esther, nós publicamos um artigo no Globo falando sobre isso, né? Falando da importância do CNU e de ter ações afirmativas nesses concursos, né? Então, quando você chega para ser atendido num lugar e você se reconhece em alguém, isso é muito importante. Eu uso muito essa frase, né? Que eu me reconheço em muitas pessoas andando pelo Brasil afora e também espero que elas se reconheçam em mim pela minha história, pelo que a gente tem feito aqui. E você fala na sua pergunta, né? Ainda é um assunto um pouco polêmico. Infelizmente, não deveria ser, né? Ainda é para alguns lugares, mas não deveria ser. Porque Sueli Carneiro tem uma frase ótima que é: durante 525 anos, sempre teve ali cotas para pessoas brancas, porque só entravam pessoas brancas em vários espaços, em vários lugares de decisão e tudo mais, e ninguém nunca reclamou. E quando a gente vem reivindicar, né, o que é nosso de direito, as pessoas se sentem incomodadas. Então, a lei de cotas, ela é primordial, ela é importantíssima. O orgulho que dá, Karine, de você estar nos espaços e as pessoas chegarem e falarem assim: ministra, olha, eu hoje sou médica, eu hoje estou me formando em odontologia, eu sou enfermeira, eu entrei por cotas. Isso não tem preço, assim. Foi o que eu falei pro presidente na época do decreto. Presidente, não tem custo financeiro, mas o ganho político, se o senhor colocar esse decreto, se a gente conseguir renovar a lei de cotas, vai ser um ganho imensurável para a população negra. E no dia da minha fala da abertura, tem esse pedacinho, para quem quiser ver, que está lá gravado, eu pedi para todos os cotistas se levantarem na abertura da Conapir. E a cara do presidente, a cara da Janja também, assim, de orgulho, de olhar aquilo, de se emocionar, porque quase metade da nossa plateia se levantou. E que orgulho que eu acho que, para encerrar, esse é um dos maiores legados que nós deixaremos assim à frente desse Ministério da Igualdade Racial, porque fortalecer a lei de cotas, essa aprovação, o Fundo Nacional agora também para a Igualdade Racial e tudo que a gente conseguiu criar para esse povo e deixar fortalecido, dá um quentinho no coração. Com certeza, parabéns sempre pelo seu trabalho. Eu vou deixar ainda aí um minutinho aí para você se despedir da gente. E aí, ministro, eu quero já aproveitar também para pedir para você incluir nessa sua despedida os canais para denúncias, porque falamos muito de preconceito, muito de racismo, mas não demos aqui o canal para denúncia. Vamos lá. Sim, no Ministério da Igualdade Racial, a gente tem lá no nosso site a própria parte da ouvidoria, então qualquer denúncia que vocês tenham, vocês podem também enviar para lá. Eu recebo muitas denúncias no meu próprio Instagram. Opa, que é Aniele Franco, @AnieleFranco. Pronto. Mas assim, eu vou encaminhando também, não tem problema nenhum. Quero agradecer, é sempre muito bom estar aqui. Que honra e que bom a gente ter esse governo democrático, humanizado, que a gente pode trazer nossas pautas, que a gente pode ouvir perguntas. Então, muito obrigada para todo mundo que fez pergunta e um beijo para cada estado também que nos acompanhou daqui. E dizer que é um orgulho imenso estar do lado certo da história, é um orgulho imenso estar à frente desse ministério que cuida de 56% da população, mas acima de tudo é um orgulho imensurável trabalhar com um time que é humanizado, que entende aquelas pautas do povo que mais precisa, que cuida de quem mais precisa e que defende sim o fim da escala 6x1, que defende sim que quem ganha mais tem que pagar mais imposto sim, e que defende sim, sem sombra de dúvida, que a população negra desse país, a população LGBTQIAPN+, a população quilombola, indígenas, precisam estar vivos e vivos porque são patrimônios culturais do nosso país. Obrigada.